Bom dia, turma! Na aula de hoje, então, nós vamos estudar o que é ordem e classe. Ordem e classe já é um conteúdo de anos anteriores e hoje, então, nós vamos retomar esse conteúdo e aprofundar ele um pouquinho mais. Então, a gente pode dizer que ordem e classe significa o seguinte: as casas das unidades, dezenas e centenas, elas vão sempre se chamar ordem. E a cada 3 ordens que a gente forma, da direita para uma esquerda, a gente tem então uma classe. Vamos ver o que isso significa na prática, tá, pessoal? Vou colocar aqui na tela para vocês uma tabela. E nessa tabela, agora, nós vamos acrescentar primeiramente uma ordem, para depois construir uma classe, tá? Então, como eu tenho ali no textinho para vocês, as ordens, elas sempre vão ser feitas da direita para a esquerda. Então, a primeira ordem que nós temos de um número é a ordem das unidades. A segunda ordem é a ordem das dezenas. E a terceira ordem é a ordem das centenas. Então, vejam que unidade, dezena e centena já é algo que vocês conhecem. A unidade representa a primeira ordem, a dezena a segunda ordem e a centena, então, representa a terceira ordem. Agora, vamos voltar ali para o textinho. A gente tem ali que a cada 3 ordens, a gente forma uma classe. Então, a gente já tem aqui na tela a primeira, segunda e terceira ordem. Então, a gente já tem uma classe dentro dessas ordens e se chama classe das unidades ou classe das unidades simples, que representa, então, unidades, dezenas e centenas simples. Agora, a gente vai continuar. Então, vamos começar de novo com as ordens. Veja aqui, eu vou repetir sempre o mesmo passo. Então, eu tenho unidade, dezena, centena. E agora, aqui nessa segunda classe, eu vou repetir novamente unidade, dezena e centena. Porém, ela vai mudar o nome nesse momento, porque ela já não é mais uma unidade simples, uma dezena simples e uma centena simples. Então, aqui, a próxima ordem, que é a quarta ordem, ela vai se chamar ordem das unidades de milhar, porque nós estamos já falando em 1000. Depois, a quinta ordem é a ordem das dezenas de milhar. E a sexta ordem é a ordem das centenas de milhar. Vejam que nessas ordens eu tenho novamente unidade, dezena, centena. Porém, dentro de uma classe dos milhares. Continuando, vamos para a última classe que nós temos aqui nessa tabela. Então, a sétima ordem é a ordem das unidades de milhão. A oitava ordem é a ordem das dezenas de milhões. E a nona ordem é a ordem das centenas de milhões. Novamente, observem que eu tenho aqui unidade, dezena e centena. Porém, agora elas levam o nome de milhões porque nós estamos trabalhando com a classe dos milhões. Então, vamos repetir aqui, pessoal. Eu tenho classe das unidades, classe dos milhares, classe dos milhões. A cada 3 ordens, eu formo uma classe. Então, as ordens a gente conta sempre da direita para a esquerda. E importante, essas ordens e essas classes, elas não terminam aqui na nona ordem e nem na classe dos milhões. Se eu continuar depois dos milhões, o que vem? É a classe dos bilhões. Depois dos bilhões, vem os trilhões e assim por diante. Então, eu posso continuar fazendo essa ordem e essa classe de um número o quanto eu quiser. Então, agora eu vou colocar aqui isso aqui, pessoal, números. Esses quadradinhos aqui em cima é onde a gente vai registrar os nossos números, para descobrir que número representa tal ordem e que número representa tal classe. Então, vamos para um exemplo. Esse exemplo aqui vocês vão ter lá no caderno de vocês, que vocês vão copiar ele, tá? Então, o exemplo é o seguinte. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE, a área do Brasil mede aproximadamente 8.515.760 quilômetros quadrados. Esse 2 pequenininho aqui em cima representa quadrados, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês aquela tabelinha que nós construímos juntos. E agora, eu quero saber
Por exemplo, neste número, aonde que ele se encaixa, em qual ordem ele se encaixa, em qual classe ele se encaixa, cada um desses algarismos. Então, vejam, se para mim montar as minhas ordens eu partia da direita para a esquerda, para colocar estes números dentro de uma tabela de ordem e classe, eu vou seguir o mesmo passo. Eu vou da direita para a esquerda. Então, o primeiro número que a gente tem aqui à direita é o 0. Portanto, aqui, a minha primeira ordem será também o 0. Depois, eu tenho o número 6. Ele vai compor a segunda ordem. Depois, eu tenho o número 7. E ele vai ser a terceira ordem desse número. Então, vejam que esses três últimos números aqui, o 760, ele já está aqui na minha tabela, dentro da classe das unidades, representando então o 7 centena, o 6 dezena e o 0 as unidades. Vamos continuar. O próximo número que eu tenho é esse 5. Esse 5, então, ele vai estar representando a quarta ordem. Eu tenho o número 1. O número 1 está na quinta ordem, ordem das dezenas de milhar. E este 5 aqui está representando a sexta ordem. Então, aqui, o 515, ele representa a classe dos milhares, ou seja, eu tenho aqui 515 mil, representando a quarta, quinta e sexta ordem desta classe. E sobrou, então, o 8 para mim colocar aqui dentro da minha ordem sétima. Então, aqui, pessoal, eu tenho o 8 representando a sétima ordem dentro da classe dos milhões. Por isso que eu digo que esse número, ele é escrito como 8 milhões 515 mil 760. Agora, esses quadradinhos aqui que eu não coloquei nada, eu posso simplesmente colocar um tracinho ou colocar um 0, porque aqui não tem número nenhum que representa eles, tá? Então, pessoal, explicações a gente já fez. Agora, nós vamos lá para as nossas atividades no caderno, lembrando que a gente precisa, então, copiar essas atividades no nosso caderno, copiar a caneta e depois resolver essas atividades a lápis. Essas atividades, elas são uma retomada de conteúdos que vocês têm condições de fazer sozinhos, tá? Depois, pessoal, a gente vai ter uma aula via Zoom, e eu vou mandar o link lá no grupo do WhatsApp. E aí, a gente vai fazer outros exemplos juntos, onde vocês vão precisar responder isso para mim, tá bom? Então, boas atividades e qualquer dúvida, vocês me chamem.